Um acidente de carro acometeu de um servo do Senhor no passado, é uma história verídica, e a batida foi tão forte, né, mesmo com o cinto de segurança e com o amassar do carro, a cabeça dele bateu no volante. Situação muito difícil, várias fraturas, e o cérebro provavelmente foi afetado, né, com a batida, e aquela aflição, a família orando, pedindo as bênçãos dos céus, e vários exames foram feitos, né, nesse irmão, e constatou que provavelmente ele teria sequelas que impediriam ele de lembrar, talvez, de quem ele era, de sua família, e de muitas coisas que ele já havia feito em toda a sua vida. Mas assim que ele retornou do coma, para surpresa de todos, ele abriu os olhos e as pessoas falaram para ele: "Você sabe quem você é? Você se lembra de alguma coisa?" E ele disse: "Eu me lembro. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas." Vamos nos pôr em pé e vamos ler esse salmo que este irmão recordou no momento mais difícil da sua vida, em que talvez a desesperança tenha tomado conta dele, talvez até mesmo da sua família, mas a palavra de Deus estava impregnada no seu coração, e ele lembrou-se desse salmo, um salmo maravilhoso. E Deus colocou no nosso coração o desejo também, porque estamos estudando na escola bíblica, né, o Salmo 23, e eu vou falar algumas coisas também sobre esse salmo. Vamos falar todos juntos? Se você estiver do lado de alguém que precisa de ajuda, dá uma olhadinha aí para o lado se alguém precisa de ajuda para achar. Salmo 23, do verso 1 ao verso 6. Vamos ler todos nós. Eu não sei se todas as traduções vão colaborar para uma leitura em conjunto, mas vamos tentar. Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Então todos acharam. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém e amém. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós, ó Deus, estamos aqui conscientes, Senhor Deus, de que no homem só há fraqueza, mas no Senhor há força, há, ó Deus, um espírito de fortaleza, e pedimos, ó Deus, o fortalecimento para o nosso falar, para o ouvir e o entender de cada vida que aqui está, Senhor. O Senhor trouxe cada pessoa aqui, porque eu creio, Senhor, que o Senhor tem algo a dizer a cada um, Pai. E que em nome de Jesus, a tua doce voz, a tua suave voz, seja ouvida no coração de cada um através desse trecho da tua santa palavra. Fala conosco, pois nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Muito boa noite a você que está em casa também, nos assistindo, nos abençoando com a sua presença entre nós. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Meus irmãos, eu gostaria de pensar com você nesse salmo, no Salmo 23, sobre uma coisa muito importante: o contentamento. O contentamento é prerrogativa feliz de cada filho de Deus, ou deveria ser. O contentamento deve ser a prerrogativa feliz de cada filho de Deus.
O Filho de Deus vai aprender com este salmo, nós, os filhos do Senhor, vamos aprender com este salmo, que como ovelha do Senhor, seu contentamento baseia-se em 3 fatos do nosso relacionamento de ovelha-pastor, ovelha e Deus. Primeiro, o primeiro fato, o pastor das ovelhas. Esse pastor, em primeiro lugar, ele é um pastor divino. Salmo 23, versículo 1, semana passada o irmão Helder foi muito categórico em dizer que a expressão aqui ela é muito importante nesse texto. O Senhor é prerrogativa de Deus ser. E o que Deus é? Ele é o meu, o seu, o nosso pastor. Amém? Ele é o nosso pastor. Irmãos, esse pastor é um pastor divino, esse pastor é um pastor que permanece com o seu rebanho. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeiros e os levará no seu seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Isso está em Isaías 40:11. O Senhor, ele está abraçando cada um de nós agora. As suas ovelhas dependem dele quanto à sua alimentação. Falamos disso hoje na nossa aula, pela manhã. O alimento, Jesus é o pão da vida, João 6, 35, 48. Jesus é a água da vida, é Ele quem nos dá a vitalidade, a força, a energia. Esse Deus, João 4,14, esse Deus, Ele nos traz proteção contra os animais ferozes, contra aqueles que querem atacar e devorar. João 10,9, eu sou aquele que guarda. Irmãos, Deus está nos guardando, Deus está a nos proteger. O Novo Testamento revela Jesus como esse grande pastor, como esse sumo pastor e como esse excelente pastor, aquele que vive, aquele que morreu, que ressuscitou e que um dia retornará para todas as suas ovelhas. Esse é o Deus a quem nós servimos. E meus irmãos, isso nos traz a bênção de entender uma outra questão. A outra questão, além dele ser um pastor divino, o versículo 1 diz para nós que ele também é um pastor pessoal. Ele é teu pastor, Davi, ele classifica Deus como o Senhor é o meu pastor. O pronome possessivo, nós gostamos de falar o que é meu, Minha esposa, meus filhos, meu carro, minha casa, meu. Irmãos, você pode falar, o Senhor é o seu pastor. Amém? Que contentamento, irmãos, que alegria nós podermos ter essa certeza na nossa vida. Ele é o nosso pastor, nós temos intimidade com Ele, nós conversamos com Ele, Ele conversa com nós através da sua palavra, nós conversamos com Ele em oração, ouvimos a voz do Senhor, Ele nos dá direção, Ele nos ajuda, Ele nos motiva, e Ele tem dado graça a cada dia para a nossa vida. Irmão, se tem uma coisa que eu e você hoje precisamos entender, dentro desse nosso relacionamento com esse pastor, com esse Deus, o mundo está, irmãos, numa tremenda perdição. Eu digo que Jesus não está mais às portas, porque há 34 anos atrás, quando eu aceitei Jesus como Salvador, quando eu encontrei a salvação em Cristo, diziam os pastores que Jesus estava às portas. Eu digo que Jesus não está mais às portas, mas Ele está com a mão na maçaneta, e Ele já está abrindo a porta, e Ele está voltando. E nós, meus irmãos, nós, o povo de Deus, nós temos que ter essa certeza. O mundo pode estar mergulhado no caos, mas nós não estamos mergulhados no caos, porque nós temos um rumo, nós temos uma direção, e essa direção é o nosso pastor. Amém? Obrigado, irmão Gustavo, olhando para, amém, olhando para Jesus. Irmãos, eu tenho aprendido isso e tenho pensado muito nisso ultimamente. Eu não sou pastor da igreja de Vila Rosa, eu sou o co-pastor, o pastor é Jesus. E eu estou aqui na função de apresentar para você
o pastor, o supremo pastor, que é o meu pastor e que é o seu pastor. É Ele quem nos pastoreia, é Ele quem nos guia. Por isso que a igreja está de pé, porque o pastor da igreja é o Senhor nosso Deus. Irmãos, isso tem que trazer contentamento na nossa vida. Eu quero que você abra sua Bíblia em Ezequiel 34. Ezequiel, irmãos, é um texto tão rico, tão maravilhoso, e talvez a gente não consiga, com pouco tempo, nós não vamos conseguir extrair daqui, talvez, todo o acontecimento do texto, mas eu queria situar para você Ezequiel 34, 11 e 12, falando desse pastor pessoal, Ezequiel 34, verso 11 e 12, porque assim diz o Senhor, eis que eu, olha só, Deus dizendo, eu mesmo, e ele ainda reafirma, eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Eu estou procurando as minhas ovelhas. Eu estou buscando as minhas ovelhas. 12. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. E aqui, situando esse texto no contexto dele, Ezequiel está falando de um momento em que a nação de Israel está no cativeiro babilônico. Deus vai dizendo para essa nação, vai dizendo para Ezequiel e para o povo, eu vou congregar as minhas ovelhas, eu vou trazer as ovelhas de volta, eu estou agindo em favor das minhas ovelhas. Mesmo que o dia esteja nublado, mesmo no meio da escuridão, das dificuldades. E meus irmãos, eu e você precisamos entender que esse pastor divino, esse pastor pessoal, mesmo em meio a tanta escuridão, ele está presente ao nosso lado. Ele está do seu lado e Ele está te cuidando e Ele está te abençoando. E essa promessa para a nação de Israel, eu vou trazer vocês de volta, mesmo que vocês estejam espalhados por aí. Jesus é o teu pastor pessoal. Eu sou o bom pastor em João 10 e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu falo e as minhas ovelhas ouvem o quê? A minha voz. Eu sou o conhecido delas, elas me conhecem. Irmãos, eu fiquei maravilhado com uma coisa e eu coloquei no final da minha aula hoje. Salmo 23 não se trata de pastores humanos, assim como o texto de Ezequiel, se trata do pastor supremo, pastor divino. Pastor humano é imperfeito, ele vai falhar, mas o pastor divino não falha. O pastor divino é perfeito, ele sim. E esse pastor divino é o pastor que é apresentado na Bíblia. Porque há outros textos em Ezequiel e em Jeremias, olha, vocês aí que tinham a função de dirigir o meu povo, de corrigir, de orientar, vocês não fizeram nada. Eu vou passar o facão ainda, vou cobrar vocês. Pastor humano falha, mas o pastor divino não. Esse pastor pessoal, meus irmãos, ele cuida de cada um de nós. O segundo fato em que se baseia o contentamento das ovelhas, ou de cada um de nós, é a provisão das ovelhas. Lá no capítulo 23, no Salmo 23, versículo 2 a 5, Deus providencia algumas coisas para nós. No versículo 2, descanso. Deus cuida do seu povo. O igual o pastor cuida das suas ovelhas. Ele vai proporcionar que a ovelha coma uma boa comida, vá para uma boa grama. Deus vai colaborar com a sua vida de tal forma que Ele vai fazer com que o teu caminho seja bom. Se você se sujeitar à vontade do Senhor, você vai ver que as coisas vão se descortinando na sua frente. Mas eu às vezes recebo ligações e mensagens dos irmãos, de pessoas até mesmo fora de nossa igreja, amigos que a gente tem acompanhado e ajudado e orientado na vida. Olha, Deus abriu as portas. Por que Deus abriu as portas? Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Se acheguem, se humilhem, se o meu povo se humilhar e orar e me buscar, se o meu povo me buscar, eu ouvirei dos céus, eu sararei a vossa terra, eu darei bênçãos e bênçãos e bênçãos. Se você for fiel, como diz Malaquias, as comportas do céu se abrirão e as chuvas de bênçãos serão derramadas e o ralo será fechado. Eu vou pregar uma mensagem aqui daqui a alguns dias falando sobre isso.
com portas dos céus abertas e ralos fechados. Irmãos, isso é bênção de Deus. Esse pastor pessoal, esse pastor divino, esse pastor que cuida, esse pastor que dá descanso, em muitos momentos atribulados. Quantos problemas você tem? Quantas lutas você está tendo agora no seu lar, com sua família, com seus parentes, com amigos, com vizinhos? Tem gente que está aqui agora pensando na luta que vai ter amanhã no trabalho. Quanta coisa você está pensando, poxa vida, eu tenho que fazer aquele negócio, eu tenho que mandar aquele documento. Meu Deus, quantas vezes eu estava no culto, irmãos, pensando nas coisas no banco, na tesouraria, no dia seguinte que eu tinha que fazer. E nós, meus irmãos, esquecemos do mundo neste momento. Nós entendemos que o descanso para a nossa alma é importante, e é nesse momento que o pastor divino, que o pastor pessoal está falando ao teu coração e dando meios para que você possa aprender a descansar nele. Descansa em mim, confia em mim, eu vou abrir as portas, as coisas boas vão acontecer. Irmãos, esses cuidados se iniciam quando as ovelhas estão sendo levadas. Então, lá no versículo 2 do Salmo 23, deitar-me fazem verdes pastos. Você, como ovelha, você está sendo conduzida, ou você está indo de própria vontade? Para se deitar em verdes pastos é preciso haver condução. E a condução, ela é feita pelo divino pastor. Então não pode ser da sua própria vontade. Deus vai colocar você em caminhos que muitas vezes você não vai ter saída. Quer ver um exemplo? Êxodo 12, se eu não me engano, 12 a 14. Eu não vou abrir para ler, mas eu lembrei aqui, nem coloquei na mensagem, mas lembrei. O povo de Israel está de frente do mar, de um lado tem a guerra, do outro lado tem os montes, e atrás tem o exército egípcio. Eu preguei uma mensagem uma vez falando, beco sem saída. Se eu não me engano, é Êxodo 14. O povo de Israel não tinha saída. Não tinha saída para eles, visivelmente falando. Mas para Deus sempre há saída. Em Deus nós alcançamos bênçãos e bênçãos que você não conseguiria alcançar com as suas forças. Mas quando nós clamamos e confiamos ao Senhor, quando depositamos nele a nossa confiança, a nossa fé, Ele nos dá o descanso. Ele vai nos ajudar a chegar do outro lado do mar. E quando o povo de Israel olhou, o povo de Israel passou a seco, irmãos, pisando, eles não pisaram em água. A água de um lado, a água do outro, talvez o peixe estava ali, do lado deles, a baleia, não sei, um tubarão ali no mar, e eles olhando, e tubarão ali, e eles passando, e a maravilha de Deus acontecendo, e assim acontece comigo, assim acontece com você, porque as maravilhas de Deus, elas estão disponíveis para mim e para você. Como pastor, esse Deus maravilhoso cuida de nós, só que eu preciso descansar, eu preciso me entregar aos cuidados desse pastor divino, desse pastor pessoal. Irmãos, a ação, ela é do próprio pastor, essa ação não vem da ovelha. E o que é interessante é que os pastos é uma grama gostosa de se comer. Esse pastor, ele leva para a grama, ele leva para a pastagem. Esse pastor, ele conduz para as águas tranquilas. A ação é do pastor. E isso demonstra algo que é inerente à composição da ovelha. A ovelha não é muito inteligente, ela não enxerga muito. Isso é cientificamente comprovado. Você está sendo levado ou você está se conduzindo? Você quer ser levado ou você quer ser conduzido? Irmãos, águas tranquilas, do versículo 2, ovelha não bebe água corrente. Salmo 42, 1, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A corça bebe água corrente, ovelha não. Ovelha, irmãos, ao menor sinal, e falamos disso de manhã, ao menor sinal de perigo, elas pulam e saem correndo. Nem pensam, saem correndo. Águas tranquilas. Sabe qual o momento das águas tranquilas que Deus vai levar você em algum momento, meu querido? Talvez seja de madrugada. Talvez seja o momento em que você vai acordar sem sono.
em que você se ajoelha. Você já experimentou fazer isso? Você acordar de madrugada sem sono, você sai do seu quarto, talvez vai para a sala, né? Para você não incomodar talvez a sua esposa ou alguém, e você se ajoelha e você fica ali e não fala nada. E deixa Deus trabalhar na sua vida, no seu coração. Talvez seja a mensagem que você ouviu na sociedade feminina, seja a mensagem que você ouviu na quarta, seja a mensagem que você ouviu na internet, seja talvez um versículo que você leu e você começa a ruminar aquilo. E a voz de Deus vai falando ao seu coração. E a voz do Senhor vai falando, e a coisa vai tomando forma, e você vai entendendo, sabe por quê? Águas tranquilas. Quando você para com o tumulto, com a agitação da sua vida, e você se coloca num momento, só você e Deus. Talvez seja esse momento que esteja faltando para a sua vida, para você obter alguma resposta do Senhor para a sua vida. Ezequiel 34:15 fala assim: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar. Diz o Senhor Deus. E essa promessa se cumpriu. O povo de Israel voltou para a terra, né, prometida. Eu as farei repousar, eu as farei descansar. Irmãos, se por um lado a provisão das ovelhas é descanso, no versículo 3 do Salmo 23, a outra questão que está envolvida com a provisão é o movimento, é a direção. Então lá fala que ele guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera-me, completa a ideia do versículo 2, de estar bebendo água. Eu particularmente gosto de água gelada, não sei você, trouxeram água aqui para mim? Obrigado, gelada, né? Eu gosto de água gelada. Água gelada refrigera, guia-me, orientação, condução. Isso tem a ver, meus irmãos, com governo. Deus, ele guia aquela que ele governa. Deus está governando sua vida agora? Ezequiel 34:13. E tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e de todas as habitações da terra. Promessa que Deus deu à nação de Israel, ele sendo o pastor de Israel. Eu vou trazer de volta esse povo. A outra coisa, meus irmãos, que está ligada a essa questão desse pastor, dessa provisão das ovelhas, é a fartura, que está no versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, né, na presença dos meus inimigos, o banquete para a celebração da vitória. A ceia do Senhor, que é um momento em que os crentes se reúnem para fazer essa celebração. Há um bom tempo nós não fazemos na nossa igreja, porque entendemos que o corpo precisa estar junto. Praticamente o corpo todo precisa estar junto. E em breve, em nome do Senhor Jesus, nós faremos. Nós estaremos aqui celebrando a grande vitória, como antes. Lembrando do sacrifício de Jesus na cruz por cada um de nós. A ceia é um banquete espiritual para a celebração da vitória, da vida eterna sobre a morte, sobre o pecado, que Cristo venceu por mim e você. Mas o verdadeiro banquete, esse banquete será no céu um dia, em que nós estaremos lá com o nosso Deus. E ele fala ainda no versículo 5, unges-me, né? Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Costume antigo que há entre o povo de Israel, entre o povo de Deus. Quando convida alguém para um banquete, ele lava os pés, ele passa óleo na cabeça da pessoa, e a unção do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, que está na nossa vida, segundo Efésios 4:13, nós somos selados com o Espírito Santo, e esse é um requisito para a fartura de delícias eternas que nos aguarda, com um cálice transbordante, uma visão de alegria do momento glorioso que nos espera no futuro. Porque provavelmente aqui, embora não seja tão visível, Davi era um homem que viveu muito tempo em guerra. E a preparação de uma mesa significava o quê? O dia em que Davi voltava da vitória. E a coisa que, irmãos, eu falo por mim,
Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é estar à mesa com as minhas mulheres. Eu gosto de estar à mesa, eu falo minhas mulheres, ou seja, minha esposa e minhas filhas. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, vai acabar o culto daqui a pouco. A gente vai na padaria, compra pão e a gente se junta ali, a gente come. A hora do almoço, eu chego, irmãos, da rua, eu venho de uma visita, e a gente se junta para comer. Que hora gloriosa! E eu fico imaginando, Davi vem, irmãos, de uma guerra triunfante, e ele vem vitorioso, com as vitórias do Senhor sobre ele, e ali a família dele prepara ali o lavar dos seus pés, a unção com óleo, e a fartura de comida para celebrar a vitória que ele havia ganho diante do Senhor. Irmãos, que cena gloriosa. Ezequiel 34:14. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. 26 e 27. Ezequiel 34, 26 e 27. E delas, e dos lugares ao redor, e do meu outeiro farei uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão, e as árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor. Quando eu quebrar as ataduras do seu jugo, e as livrar da mão dos que serviam delas, dos que se serviam delas. Promessas e mais promessas de bênçãos, porque o povo estava sendo pastoreado por um pastor, nada mais e nada menos que o Deus Todo-Poderoso. Esse pastor que também pastoreia a sua vida. O terceiro e último fato que nós aprendemos nesse salmo sobre o contentamento está no versículo 6 do capítulo 23. O futuro das ovelhas, um futuro brilhante nesta vida e um futuro brilhante na vida além. Tem esses dois lados. Um futuro brilhante nesta vida e um futuro brilhante na outra vida. Certamente, vamos falar todos juntos? Certamente, amém? Sempre que eu vou na casa dos irmãos, e eu sempre tenho orado aqui na igreja, irmãos, aprendi isso lendo a Bíblia. Bondade pode ser traduzido por graça. E a Bíblia fala, certamente que a bondade e a misericórdia. O que eu peço para a vida de vocês sempre? Para a minha família, graça, poder e misericórdia. Porque se isso estiver na nossa vida, nós temos tudo. Se a graça, o poder e a misericórdia do Senhor estiver sobre a sua vida, você tem tudo o que você necessita. Meus irmãos, o que é importante para nós entendermos, um filho de Deus que tem compromisso com o Senhor, ele vai se tornar uma pessoa brilhante, porque ele deixa Deus agir na sua vida. E ele pode declarar, como o Salmo 136 nos fala, vamos, louve ao Senhor, porque a sua bondade dura. Louvai ao Senhor, porque a sua bondade, ela dura para todo sempre. Bondade essa que alcançou a mim e a você. Jesus morreu na cruz para salvar cada um de nós. Aceitamos Ele como Salvador. Temos alegria, podemos cantar. Com Cristo estou contente. Ou não podemos cantar? Com Cristo estou contente. Ele me satisfaz. Com este amor do Salvador, agora estou contente. Agora estou contente. E eu volto a dizer para você, meu querido, não fique mergulhado no caos desse mundo. Você tem um Deus provedor. Você tem um Deus que está te abençoando, que está trazendo misericórdia. Bondade e misericórdia é o rastro do crente. Aonde o crente vai, o rastro dele deve ser um rastro de bondade, de misericórdia. Deus tem um futuro para você, seja obediente. Um futuro brilhante, além, lá no além. O desfecho de uma vida obediente, de intimidade com Deus, é morar com Deus. Amém? O desfecho de uma vida
que é obediente e que vive em intimidade com Deus, é morar junto com Deus. Eu vou voltar e vos levarei, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. E aonde nós estaremos daqui a pouco? Estaremos na glória celestial. Porque essa é promessa do nosso divino pastor. Essa é promessa do pastor glorioso. Eu voltarei, eu estarei com vocês. Irmãos, essa última parte desse versículo 6, e habitarei na casa do Senhor, ela pode ter duas interpretações. A primeira, voltarei sempre para a igreja até o fim dos meus dias. Estarei congregando até o fim dos meus dias. Porque quem é salvo gosta de congregar. Quem é salvo gosta de estar junto. Irmão, lá no céu nós vamos estar tudo misturado, não vai ter Covid, não vai ter separação. Estaremos juntos em comunhão plena com o nosso Deus. Nós estaremos congregados. E isso é fantástico. Segunda interpretação, que possivelmente essa última parte do Salmo tem. Habitarei com Deus no céu, quando se cumprirem meus dias. Se você fechar o seu olho agora, para onde você vai? Você tem certeza que se você fechar os olhos agora, você vai abrir os olhos no céu diante de Deus? Então você pode dizer, habitarei na casa do Senhor por... Eu estarei, nós estaremos para sempre com esse pastor divino. Nós estaremos para sempre com esse pastor glorioso. E meus irmãos, nós podemos viver contentes por isso, e viver contentes não pelo que Deus, não somente pelo que Deus faz, pelo que Ele fez, ou pelo que Ele fará, mas por aquilo que Ele é. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso guia, Ele é aquele que vai levar a bom termo a boa obra que Ele começou, Ele vai completar. Eu não falei do versículo 4, e eu quero terminar com o versículo 4. O mundo está vivendo um tempo sombrio. Ainda que eu andasse... Dá para ter alegria? Dá para viver feliz? Dá para viver com contentamento? Ainda que situações difíceis me aconteçam, ainda que a morte esteja do meu lado, ainda que Deus Ele está ali. E uma coisa gloriosa, meus irmãos, que eu e você podemos entender, Deus já está no nosso futuro. O nosso futuro não é uma surpresa, tão surpresa assim, talvez seja para mim e para você. Amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe que Deus já está lá no nosso futuro. E Ele tanto está no nosso futuro, que se nós fecharmos os olhos aqui, abriremos os olhos nos céus. Isso, irmãos, é coisa gloriosa. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque vara é para correção, é para guiar, cajado é para guiar, é para dar direção, pegar a gente e colocar a gente no rumo certo. Então, se houver perigo de vida, Deus estará do nosso lado. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é a irmã Maria Ferreira, que nele confia. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é a irmã Regina, que nele confia. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o irmão Carlos Pérez, que nele confia. Bem-aventurado é o irmão Rodrigo, que nele confia. Bem-aventurado sou eu e você, porque é nele que nós confiamos. Eu quero que você, por favor, curve a sua cabeça.